Olá a todos, muito bem-vindos ao canal Refletindo a Mente de Cristo, refletindo a mente de Cristo para a glória de Deus. Esse que vos fala é o irmão Eduardo. É um prazer ter você aqui comigo. Meus queridos, estamos então dando continuidade à nossa série do Breve Catecismo de Westminster. Exposição bíblica de princípios que estão exemplificados nas Escrituras Sagradas, que são princípios que permaneceram, e a maior prova que foi colocada sobre esses princípios e esses estudos, como é o caso do Breve Catecismo, foi a prova do tempo. Graças a Deus, porque o tempo provou que esses estudos são necessários, são uma bênção e fazem a diferença na vida daqueles que colocam eles em prática. Eu sou um cristão confessional, subscrevo as confissões reformadas. É um prazer ter você aqui comigo. Então, não deixe de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo, também se inscrevendo e apoiando esse canal. E é um canal que traz então conteúdo bíblico até você. Vamos para o nosso estudo. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Espero que você também esteja. E vamos então estudar hoje no Breve Catecismo a aula de número 30. Como o Espírito aplica em nós a redenção comprada por Cristo? O Espírito aplica a nós a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela, em nossa vocação eficaz. Então, o Espírito, ele age na vida da pessoa, concedendo fé. Essa fé que não vem da própria pessoa, mas é um dom de Deus. Vamos para as referências bíblicas. Efésios, capítulo de número 2 e verso de número 8, que nos diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa fé que é dada pelo Senhor, ela é um dom, ou seja, é um favor. Não há nada em nós que possa despertar essa fé. O homem está cego, está surdo, à voz celestial divina, à vontade divina e ao cumprimento do propósito divino, e somente através do Espírito Santo é que ele tem então as suas faculdades abertas para Deus. Então, quando o Espírito Santo ele aplica a redenção, ele opera em nós a fé e faz com que nós venhamos então a crer, a nos voltar para Deus. João, capítulo de número 15 e versículo de número 5, que nos diz assim a palavra: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Também vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 6 e verso de número 17, que nos diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 6, 17. Que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Jesus ele falou aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ora, a redenção adquirida por Cristo, ela é operada pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Cristo ele nos outorga então e outorgou pela sua obra no Calvário o seu Santo Espírito e opera a sua redenção nos unindo com ele através do Santo Espírito, nos unindo com o Pai através do Santo Espírito, que vem então operar e habitar na vida do salvo. Por isso que Jesus fala: não vos deixarei órfãos,
enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis. 1 Coríntios 1, verso 9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos falando dessa matéria sobre a ação do Espírito em nós, que é uma ação de vocação eficaz. Essa ação de salvação que o Espírito opera nos dando a fé, ela é eficaz. É impossível não acontecer, porque quem está agindo é Deus, pelo poder sobrenatural do seu Santo Espírito, pelo sacrifício sobrenatural, glorioso do nosso Mestre e amado Jesus Cristo. Por isso, é eficaz. Não é algo duvidoso. Não é algo que pode dar errado. Ao contrário, o chamado do Senhor para nossas vidas não, de forma alguma, dará errado. Não poderá ser abortado, como alguns falam. Alguns pregam que os planos de Deus podem ser abortados. Não. Se verdadeiramente o Senhor ele nos chama, de forma nenhuma essa vocação dará errado. Mas se verdadeiramente você foi chamado por Deus e escolhido, será eficaz, será eterno, conforme também o seu propósito eterno de salvar a sua vida. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Veja, não é somente a sua glória, mas a sua eterna glória. Estaremos para sempre diante da eterna glória, na eterna glória. E o cristão ele se torna participante dessa eterna glória no momento do seu chamado e vocação eficaz. Depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Essa palavra é uma palavra de consolo, porque mesmo que, como Pedro mostra que o crente ele vá padecer, todos aqueles que piamente querem servir a Jesus, disse o apóstolo Paulo, padecerão sofrimentos, perseguições. Eles serão, pelo poder de Deus, através do Santo Espírito, confirmados, fortalecidos, eficazmente, porque foram vocacionados eficazmente. Ok? Então, depois de nós vermos esses versos bíblicos que concordam com a nossa exposição e doutrina, vamos a algumas considerações. Primeiro, como o Espírito nos aplica a redenção. Essa redenção é posta sobre a alma pelo Espírito. Ela nos une a Jesus Cristo e nos liga a Ele, nos faz um com Ele. É um ato de Deus. O Espírito, ele age na alma e na mente, no coração, no ser interior, unindo a Cristo essa alma. Segundo, como é possível sermos unidos a Cristo quando Ele está no céu e nós aqui na terra? É possível porque a pessoa de Cristo está em toda parte. Uma das características do atributo divino é a sua onipresença. É insondável, e o salmista diz: olha, se eu for aos mais altos lugares, céus, ou fizer a minha cama no fundo do mar, o Senhor ali está. Não há nada oculto diante do Senhor. O Senhor ele promete aos seus discípulos em Mateus 28, verso 20,
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa união, ela é permanente. Cristo está reinando, sentado à destra de Deus Pai, mas está presente com os seus servos, os filhos de Deus comprados por Ele, pelo seu precioso sacrifício na cruz do Calvário. Cristo está com eles, presente, através da comunhão bendita do seu Santo Espírito. Na união entre Cristo e o cristão, há uma união mútua? É uma união mútua, mas começa primeiramente da parte de Cristo. A Bíblia ensina: porei em vós o meu Espírito. Essa união é mútua, tanto do Senhor para conosco e depois de nós para com Ele, porque começa com a ação do Senhor em nos chamar, em nos reconciliar e fazer a obra em nós. Ao acontecer, então, e o Senhor produzir em nós, pela ação do seu Espírito, a fé, nós somos levados, então, a nos achegar e buscar a Ele também. Quarto, o que acontece quando essa aplicação ocorre na alma? Quando essa aplicação ocorre na alma, a alma crê, passando do estado morto ao estado vivo, porque nós estávamos então mortos em nossos delitos. Nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos então condições, porque alguém que está morto, ele não tem condições de ver nada, de fazer nada por si. Mas quando a aplicação, a ação do Espírito ocorre na alma, e a alma é vivificada pelo Espírito, ela passa então por esse processo, se tornando uma nova criação em Deus, regenerada, agora um filho de Deus, do estado que estava morto para o estado de vivo, pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que gera essa nova criação em Cristo. Quinto, é possível que essa união seja dissolvida? Não. É impossível que essa união seja dissolvida, porque ela contém em si a perseverança de Deus. Então, como nós já falamos e comentamos, é impossível que o chamado e a vocação eficaz na vida daquele que é salvo seja dissolvido, porque Deus, pelo seu poder, está agindo eficazmente na vida dessa pessoa. Sexto, essa fé que ocorre vem de nós mesmos ou de Deus? Pode-se dizer que a fé é nossa ação, mas é um dom de Deus e obra do seu Espírito. Um bom versículo a respeito disso é Colossenses 2,12. Fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Falando, da ação de Deus ao ressuscitar o seu Filho dentre os mortos pelo seu poder, nós, mediante a fé, fomos também ressuscitados. Mas essa fé, que é a ação do dom de Deus ao nos conceder ela, como nós vimos no início, ela, sendo obra do Espírito de Deus e a ação do Senhor, ela ocorre em nós, vindo do Senhor. E ao vir do Senhor e o Senhor agir concedendo-nos, nós somos levados, impulsionados então a crer. Mas a ação é monergista, ou seja, Deus está agindo primeiro, para que depois então o ser humano corresponda. Não é possível o ser humano, como nós vimos, está morto, está cego, está perdido, sem condições de discernir
a situação que se encontra, ele tomar essa atitude. Mas o Senhor então age, o Senhor opera, o Senhor vem de encontro. E pelo seu poder do Santo Espírito, ele convence, ele traz, ele tira a venda dos olhos, ele tira o tampão dos ouvidos. E essa pessoa então recebe o poder do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo na vida, que faz isso na vida dela. E ela estava morta espiritualmente por causa do pecado, da queda, e agora ela é vivificada. Sétimo, o que a Bíblia, aqui ela compara essa união? A Bíblia compara a união como a união entre o esposo e esposa, cabeça e membros, raiz e ramos, alicerce e superaestrutura. Então, a nossa união com o Senhor, ela é de total dependência e ela é vital. Jesus, ele no capítulo 15 de João, ele fala que ele é a videira e nós os ramos. Nós devemos estar enxertados nele. E o sinal, então, que você realmente está unido com Cristo, enxertado nele, é os seus frutos. É que você confessa, você vive, você, por estar enxertado em Cristo, você transmite, você exala Cristo em suas atitudes, em suas ações, no seu dia a dia. Você transparecerá essa ação sobrenatural de união com o seu mestre. Ok? Então, esse foi mais um vídeo sobre o breve catecismo, sobre a ação do Espírito Santo, então, em agir na vida da pessoa, operando o chamado eficaz. Então foi um prazer estar com você nesse estudo. Curta, comente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder a atualização de novos vídeos. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.